seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre por que a gente tem o costume de não querer decepcionar as pessoas, né? E quando é com a gente, conseguimos sempre estar escolhendo coisas que no fundo vai decepcionar, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, o que a gente quer para nossa vida ou o que a gente não quer. Eu percebo muito essa movimentação e eu percebia, na verdade, muito essa movimentação em mim, em coisas que eu escolhia para minha vida, formas de lidar com certas situações, pessoas, familiares, amizades, relacionamento, em que eu sempre tentava fazer escolhas que iriam deixar o outro feliz, né? E tudo bem querer ver as pessoas que você ama próximas a você feliz, bem, contente, em paz. Só que isso é errado quando você faz essa movimentação, mas na verdade você não queria fazer, sabe? Quando você às vezes está num ambiente de trabalho, em uma empresa, em que você talvez não queria fazer aquilo, talvez ache que o que você está fazendo é errado, ou talvez não está tendo a devida importância. Em vez de você falar, você não fala para não criar um atrito, para não criar um problema, para que o local não fique, sabe, com fofoca, com intriga, só que daí você esquece de você esquece de falar, e quando eu digo esquecer não é que você esquece mesmo, na verdade a palavra certa é você escolhe, né. Você escolhe não falar, você escolhe se calar, só que o que a gente não percebe, porque o resultado disso ele demora, né. Conforme você for se esquecendo, conforme você for escolhendo o outro e não se escolhendo, mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos disso. E normalmente não é uma colheita muito boa, normalmente não é um resultado muito bom, porque imagina, você constantemente escolhe o melhor do outro, né, o melhor para o outro, na verdade, e quando é para você, é sempre em último lugar. Às vezes não sobra tempo, espaço, energia para você mesmo, para você mesma. Mas Nath, por que você está falando isso? É porque quando a gente aprende a se escutar, quando a gente aprende também até a ouvir a intuição, a espiritualidade, a gente percebe o quanto é importante se priorizar. Eu falei até um pouco sobre egoísmo, que eu falo também do livro A Virtude do Egoísmo, em que aborda também esse tema em que a gente, e eu abordei também nesse vídeo, que a gente deve ser sim egoísta, mas é um egoísmo racional, né? Um egoísmo com base, tem um porquê. E aqui eu quero dizer para vocês que eu sei que a gente é ensinado a sempre querer primeiro que o outro fique bem, né, a sociedade e tudo mais, e não é errado a gente fazer isso, né, obviamente. A gente também tem que pensar no coletivo, porque somos seres sociais, somos seres que vivemos numa sociedade, que precisamos de conexões. Normalmente a psique do ser humano, ela precisa ter contato com outros seres humanos, mesmo que a pessoa não perceba, é necessário isso para manutenção mental mesmo e a gente tá funcionando minimamente bem. E isso é importante, né, querer o bem do outro, querer ali ter um ambiente saudável, tranquilo, sem brigas, sem confusões, em que tudo se resolve na conversa. Só que tem momentos e aí é por isso que é necessário sempre ter o equilíbrio entre o dar, o receber, o guardar para si, não dar o que é seu para o outro, né. Porque quando você faz essa movimentação de
somente escolher o outro, somente querer o bem do outro, somente o outro é mais importante que você, como é que fica você nessa equação? Como é que fica você nesse lugar? Como é que fica você na sua vida, na sua pele, no seu dia a dia, quando você vai dormir, quando você vai acordar? Você fica com aquela. É quase que um feeling, é um sentimento, uma sensação de que tem alguma coisa errada. Porque realmente tem alguma coisa errada, porque você está se esquecendo. Você não está permitindo fazer as coisas que você deseja. Você está dando para o outro o que na verdade era para você. Às vezes você deixa de se impor, você deixa de correr atrás de algo que é importante para você, para que o outro fique bem. Ou seja, você diminui a sua luz, você diminui quem é você, enfim, para que o outro se sinta confortável. E aqui, gente, é importante perceber quando a gente faz essa movimentação, porque às vezes a gente faz tantas vezes que vira algo automático. Às vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso. Pra gente tá tudo bem, tá tudo certo. Só que você fica com o sentimento de que tem alguma coisa errada. Você fica com algum sentimento de que tá faltando alguma coisa. E é porque tá mesmo. Você tá se esquecendo, você não tá se priorizando. E não tem nada de errado se priorizar. Eu sei que quando a gente começa a se priorizar, quando a gente começa a se posicionar perante as situações, as pessoas, os problemas, enfim, atritos em que você tem que se escolher, em que você não escolhe a opção mais fácil no sentido de deixar todo mundo tranquilo, deixar todo mundo apaziguado, não falar mais ou não, enfim, se posicionar para não criar mais problema, sendo que na verdade você precisava falar aquilo. E aí, quando você fala e quando você começa a se posicionar, quando você começa a trazer o que você quer, o que você não quer, e quando acontece algo que você não gosta, você conseguir dizer, você conseguir demonstrar isso, as pessoas em volta a você, normalmente elas não vão gostar. Por quê? Porque primeiro elas estavam acostumadas com um pau mandado, né? Com alguém que sempre abaixava a cabeça, com alguém que sempre aceitava, mesmo que não fosse a escolha. E aí você começa a mudar, você começa a falar, não, eu não quero isso, não, eu não permito isso, não, 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 eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não vou para ali, eu quero isso na minha vida e isso seja é algo ao contrário do que o outro está falando. Normalmente essas pessoas, elas não vão gostar que você está se impondo, você está impondo aquilo que você quer ou não. Então se acostume a ser quase que o vilão na história do outro. E isso é muito normal, gente, porque quando você quer ser muito legal, muito galera, não, eu vou ver o lado do outro enquanto você está numa tomação de sem ajuda. Quando você começa a se priorizar, o outro ele não vai gostar porque ele está acostumado com você, sempre fazendo tudo. Então, às vezes, é importante sim a gente ser um pouquinho o vilão na vida do outro para que a gente fique em paz. Para que a gente, no final do dia, no final daquela semana, a gente fala, cara, eu me escolhi. Eu escolhi o que eu queria para mim. Eu escolhi, mesmo que criou uma situação de atrito, criou uma situação adversa, no final eu continuei me escolhendo. No final eu segui o meu desejo, mesmo que fulano, ciclano, pai, mãe, irmão, companheiro, companheira não gostou, eu ainda segui. E claro que, né, gente, aqui eu tô falando dessas pessoas que não vão gostar, são pessoas que não são que vão minimamente te entender, são pessoas que realmente têm um padrão de se aproveitar do outro. Mas claro que pessoas que te amam realmente, pessoas que se importam com você, que querem o seu bem e sabem que as pessoas elas mudam e tá tudo bem mudar, principalmente quando é para algo positivo, se você sentar e conversar com essas pessoas, com essa pessoa, enfim, ela vai te entender. E ela vai te dar razão, ela fala, não, faz sentido, você realmente tem que ver o que é melhor para você. Você realmente tem que escolher aquilo que realmente você quer para sua vida. Porque imagina, você passar uma vida inteira
em que você sempre prioriza o outro e você, que é o dono da sua vida, o protagonista do seu caminho, fica em último lugar. Imagina como é que fica você por dentro. A gente não gosta, a verdade é essa, a gente não gosta de ficar de lado. A gente não gosta e quando eu digo de lado, é a gente mesmo se fazer estar nessa posição. Em que você às vezes vai para um local, às vezes é uma coisa simples, às vezes você não quer ir naquele restaurante. Mas a pessoa fala que quer porque quer e vocês já foram naquele restaurante várias vezes. Então, às vezes, sentar e começar a falar, cara, eu não gosto, sei lá, vamos em outro que os dois queiram. Obviamente, ter uma conversa, né? Ter ali uma concordância entre os dois, mas não ter medo de falar não. Não querer toda hora deixar os outros bem e não ter medo também de decepcionar. Porque é comum a gente se decepcionar e o outro também vai se decepcionar com a gente. Não tem como a gente ser perfeito a todo momento e a toda hora. Isso não existe. Isso é cansativo demais. Você querer ser alguém incrível e maravilhoso para todo mundo, para que o outro se sinta bem. E você no final do dia não tá legal. No final daquele mês você sente pesado, você se sente triste mesmo com a pessoa que você está se tornando. Porque você não. Os outros te decepcionam e você perdoa, mas quando você decepciona os outros porque você fez, poxa, uma escolha que você queria, nossa, não faz sentido. Não faz sentido o outro ficar tão mal com você, sendo que você fez uma escolha por você. Mas se o outro quiser fazer essa movimentação de se sentir mal e deixado de lado, decepcionado e toda aquela ópera, é uma escolha do outro. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, é se deixar de lado, é se esquecer, é fingir que você não existe. É quase como se você vivesse para o outro. E em relacionamentos amorosos, isso acontece muito, em que os dois têm ali normalmente duas pessoas que se amam, se gostam e tudo mais, e normalmente o saudável no relacionamento é cada um puxa de um lado, puxa de um outro, vai se organizando. Eu quero isso, ou eu não quero isso, então vamos encontrar o meio termo. Eu não acho isso legal, eu acho isso legal, tá, mas então vamos encontrar o meio termo para que os dois fiquem felizes, para que os dois fiquem bem. Só que também está acontecendo em relacionamentos amorosos em que um praticamente domina o outro e o outro permite para não ficar sozinho. Praticamente uma dependência emocional, se a gente parar para pensar. Porque acha que deve viver para o outro, porque acha que o outro é o seu mundo e se ficar assim em fulano, ciclana, vai morrer. Isso não é verdade. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. A gente tem que procurar nossa felicidade. A pessoa com quem a gente está no relacionamento, até mesmo numa amizade, ela nunca, me escuta bem, ela nunca vai te fazer verdadeiramente feliz. Como assim? Você tem que ser o gerador da sua felicidade. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que estar... Cara, essa é a vida que eu quero, eu tô no caminho certo, eu sinto que o trabalho que eu tô fazendo faz sentido, eu sinto que a pessoa que eu tô me tornando faz sentido, sei lá, a faculdade que eu tô fazendo, o curso que eu tô fazendo, aonde eu tô trabalhando, o fato de eu cuidar da minha mente, enfim, eu tô gostando da pessoa que eu tô me transformando, é isso que tem que acontecer. Né? E não ficar esperando que o outro vá te fazer feliz, isso não existe. Familiar não vai te fazer feliz, mãe, pai, esquece. Mãe e pai são seres humanos que estão tentando, normalmente, era para estar tentando ser um ser humano melhor. Mas eu sei que também isso não é grande realidade em várias famílias. Mãe e pai é ser humano, eles erram, eles vão errar, eles erraram e vão continuar errando. Ou, sei lá, sua avó, sua avó, seu tio, sua tia, quem te criou ali, que foi a sua figura próxima, familiar, que moldou, querendo ou não, a sua personalidade. Essas pessoas que te criaram, te cuidaram, elas erraram, você sabe que elas erraram, e elas vão continuar errando. Primeiro porque a mudança ela acontece de dentro para fora, então se essas pessoas não quiserem mudar, elas não vão mudar. E segundo porque elas são o que elas são.
isso não vai mudar. Quando você tira essa capa do ilusionismo, eu vou botar aqui pai e mãe, tá? Pra ficar mais fácil. Quando você tira essa capa do ilusionismo, que pai e mãe são super-heróis e mas a minha mãe, ela me cuidou, meu pai... Eu acho que depois eu posso até fazer um vídeo sobre pai e mãe, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho algumas coisas a falar sobre que eu acho que ajuda muito quando você tira essa capa. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, senão eu vou sair um pouco do foco e eu não quero sair do foco aqui desse vídeo, que é sobre você não ter medo de decepcionar os outros. Porque os outros, eles, no final, gente, eles não vão ter medo de decepcionar você. E tá tudo bem você também se decepcionar. Porque o outro, ele também tá... Se, bem, é uma situação ali que o outro tá se escolhendo, consequentemente ele vai decepcionar o outro. E você também vai fazer essa movimentação. E tá tudo bem. A gente não deve agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Isso não existe. Vai ter pessoas aqui que vão ver meu vídeo que vão gostar de mim por quem eu sou. E tem gente que também não vai gostar de mim exatamente por quem eu sou. E tá tudo bem. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu não tô aqui pra ser perfeita. Eu não sou perfeita. Eu tento ter um equilíbrio mais equilibrado possível, mais responsável, obviamente, possível. Mas a verdade, gente, é que a gente vai decepcionar e tá tudo bem. E se você decepcionar o outro enquanto você tá tentando acertar com você mesmo, melhor ainda. Eu sei que a gente é ensinado a querer o bem dos outros e tá tudo bem querer ver o outro feliz, não tem nada de errado nisso. O que eu tô dizendo é quando você se anula. É quando você se esquece. É quando você se enfia numa caixa para que o outro fique com o espaço inteiro para ele. É quando você diminui o que você acredita, o que você pensa, a forma até como você se veste. Já conheci casos de gente que mudou a forma de se vestir, cor do cabelo, maquiagem. O cara também mudou o estilo para agradar. E, gente, não. Você vai mudar se você quiser mudar. Não, Nath, eu quero mudar porque... Tá bom, mas escolha sua. É um desejo seu, você precisa, você quer, enfim. Vem de você, vem de dentro. Agora, se você faz alguma mudança, alguma modificação, alguma coisa pelo outro, cara, você tá se machucando. E você pode não estar percebendo, né, racionalmente, mas emocionalmente você tá se quebrando inteira. Não faça isso. Se escolha sempre. Seja gentil, amigável, responsável, né? Mas se escolha. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você pode estar no relacionamento, você pode ser mãe, você pode ser pai, enfim, mas você é a pessoa mais importante. Se você não tá bem, nada na sua vida vai bem. Você pode estar no lugar mais lindo, no emprego melhor que você tiver, sei lá, ganhando milhares e milhares de dinheiro. Gente, se a tua cabeça não tá bem, se a tua mente não tá bem, nada vai bem. Vai ter doença, todo o dinheiro do mundo não vai prestar, ou você vai usar todo esse dinheiro do mundo para tentar preencher um vazio que não se preenche externo, se preenche interno, com você fazendo o que você quer, sendo quem você quer, vivendo a vida que você deseja. Eu sei que a vida, ela é difícil, a gente nem sempre pode estar escolhendo o emprego que a gente quer. Eu sei disso. Mas mesmo que nas pequenas coisas, se você pudesse escolher, se escolha. Sabe? Às vezes você tem só aquilo para fazer por você, faça. Faça por você. Tenha momentos com você mesmo, com você mesma. Vai te fazer muito bem. Parece papo de quase que coach, né? Tipo, se escute, se escolha, mas não é. Eu sei que pode às vezes parecer, mas não é. Realmente se ouvir, estar consigo, se escolher quando você quer fazer algo, quando você também não quer fazer algo, é a melhor coisa que você pode fazer. Você fica mais forte, mentalmente mais forte. E isso, gente, para a nossa vida espiritual, para a espiritualidade é muito bom, porque eu acredito muito que a mente está muito ligada ao espírito, à espiritualidade, enfim. Se a sua mente é uma mente forte e você fortalece a sua mente nessas escolhas, enfim, em coisas que realmente fazem bem para você, espiritualmente você vai ficando mais forte.
vai ficando mais difícil de energias terceiras e adversas, negativas, te acessar. Ah, significa que você vai virar um super-herói? Não, por favor, não, tá? Mas vai ficar mais difícil e você vai perceber também. Porque uma coisa está interligada à outra, tá bom? Esse é o vídeo que eu tenho para vocês hoje. Nos vemos no próximo e até lá!